Fala, Pense Grande! Estamos aqui, eu e Lucy, para falar sobre um tema que todo mundo gosta, todo mundo vê, todo mundo sabe o que vai resolver. E o tema é vendas. Vamos vender, vendas! vamos vender, Boa. vamos vender, vamos vender, vamos vender. Aham, vamos ver. Lucy cantando Sandy Júnior, muito bem, pessoal. Mas vamos falar sobre vendas. E aí, Lucy? Então, Vendas é um ponto que pega ou não pega para empreendedores que você conhece? eu acredito que pega, porque envolve várias coisas. Envolve como é que eu vou comunicar esse meu produto, envolve onde é que eu vou comunicar, como é que eu faço uma abordagem, como é que eu consigo esse cliente, se tem uma forma certa, se tem uma forma errada. Sim. E daí termina que os empreendedores ficam ali, como faço, como fazer, como não fazer, por que fazer, por que não fazer. Sempre que tem um preconceito aí na palavra vendas, que o pessoal fica assim, não gosto de vendedor, não sou vendedor, tem um Por pouquinho que? disso. Boa! Por quê? Gostei. Então, porque as pessoas O que elas acham? gostam, não, porque as pessoas elas gostam de comprar, Uhum. mas elas não gostam muito de vendedores. Boa pergunta. Acredito que tem muito a ver com o conceito que a gente tem que trabalhar primeiro, que é o que é vendas. Vendas nada mais é do que você entender uma necessidade de um público, de uma pessoa, e se você tiver, somente se você tiver a solução, você vai apresentar a solução. Se você não tem a solução, adianta eu querer vender uma coisa que você não quer, ou que você não precisa, ou que não vai fazer a sua vida melhor? Então, você E vai daí? perder o seu tempo e vai fazer eu perder o meu tempo. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que saber é que vendas não é ruim, que vendas não é chato, vendas é super legal, é super importante, desde que vocês entendam que vender é atender uma necessidade de um público. Como eu vou ser vendedor? O que é que eu falo? Qual é o discurso de vendas? Tem um discurso para o cliente direto? Tem um discurso para a empresa? Como é que eu penso isso? Como é que eu faço uma abordagem, uma fala que seja linda, maravilhosa e que as pessoas queiram comprar? Bom, falando de pitch de vendas, é importante o empreendedor entender que você não vai precisar apresentar o seu produto, você não está tirando um pedido. Então a pessoa que está vindo falar com você ou quando você está indo falar com uma pessoa, você tem que entender primeiro se ela tem uma necessidade. Então sempre, sem exceções, comece com perguntas. E daí, Lucy? Perguntas abertas ou perguntas fechadas para essa galera entender o que o cliente deles precisa? Eu prefiro perguntas abertas. Por que, Lucy, que você prefere perguntas abertas? Conta pro pessoal. Então, perguntas fechadas são aquelas que geralmente têm resposta sim ou não. Então, você compraria isso? Não. E daí as perguntas abertas, ela te faz conseguir uma conversa ou ter mais informação daquilo que você quer. Então, quando você precisa de um smartphone, onde você vai comprar? Então a pessoa diz, eu vou no shopping, eu vou na rede social, vou no marketplace, e daí você consegue colher dessa pessoa informações que vão te ajudar nesse processo, entender a necessidade dela e ajudar nesse processo de vendas. Perfeito. E além disso daí, a pergunta, se ela não for aberta, se ela for uma pergunta fechada que tem uma resposta sim ou não, é ou não é, ela tende a fazer com que o empreendedor force uma venda que talvez nem seja necessário ser feita. Então, para evitar tendenciar no seu discurso, comece perguntando. Então, isso é também dica de $1 milhão ou reais, depende do que estiver valendo mais. Próximo ponto importante do discurso de vendas é você saber que uma vez que você escutou do seu cliente, do seu beneficiado, usuário, que ele tem uma necessidade, que ele tem uma expectativa, você adapta o seu discurso para aquela necessidade. Tem muita gente que quer fazer um pitch de vendas e falar tudo sobre o negócio, quer contar a história do negócio. Não é uma apresentação. É justamente você entender o que a pessoa precisa e ser focado, vai direto ao ponto. Então, se a pessoa falou que ela precisa de um smartphone que tenha Bluetooth, beleza, você não precisa contar que você tem vários smartphones e que várias coisas fazem. Eu gosto muito de usar a analogia do vendedor de calçados, né? Então a pessoa chega na loja, o que não é vendedor, ele vai perguntar o quê? O que não é vendedor? O que não é vendedor, o que geralmente ele chega, como que ele te Quer que aborda? você posso ajudar? Posso ajudar, né? Claro que você pode ajudar, você tem que ajudar, afinal de contas você é o vendedor dessa loja. O bom vendedor, ele vai procurar entender para que você está buscando aquele calçado, aonde você vai usar, o que você gosta, o que você não gosta, e ele vai trazer só as opções
que respondem aquelas perguntas que ele fez. O mau vendedor, ele vai descer a loja inteira para você, vai te deixar com mais dúvidas. A mesma coisa vale para o negócio de vocês. Então não traga opções completas sobre tudo que o seu negócio faz, sobre todas as opções. Entende uma necessidade e daí direciona o seu discurso. Então você não precisa ter um pitch de venda, você precisa ter uma série de opções de respostas para as perguntas que você vai fazer. E aí eu pensei em vendas, eu pensei nesse discurso, perguntas abertas, e aí o cliente chega com muita objeção. Como é que eu me saio dessa? Tem como? Então isso é o que a gente chama de uma matriz de objeções ou simplesmente perguntas e respostas frequentes, né? Seria aí um FAQ que o empreendedor tem que ter bem claro na cabeça dele. No início é natural que você também tenha uma colinha ali para as principais perguntas, dúvidas. Principalmente se tiver alguma dúvida técnica, alguma coisa que não seja necessariamente da área de vendas. Alguma coisa que você precisa argumentar com dados. Mas é bem simples. Isso não vai nascer no dia 1, não vai nascer antes de você falar com os primeiros clientes. E cada vez que aparecerem perguntas, ao final da reunião de vendas, da apresentação de vendas, você vai lá e anota. A Lucy me perguntou isso daqui e já anota a resposta. Isso vai dando repertório, vai dando bagagem para vocês, empreendedores, conseguirem responder dúvidas de uma forma mais rápida. Mas lembra, é um negócio bem importante. Você não fica rebatendo. Você procura sempre entender. Então, se a Lucy pergunta assim, mas tá muito caro. Quanto que é um valor que seria bom para você, Lucy? Muito bem. Então, assim, você não vai responder, joga a pergunta para entender melhor o que a pessoa entende como caro. Ou poderia perguntar para ela, quanto que para você é um valor justo para essa proposta de valor? Então é importante vocês também entenderem que assim, não é uma fórmula mágica. O pitch de vendas ele é muito mais dinâmico. Então vocês têm que ter uma série de caminhos para vocês irem sabendo, dependendo daquela pergunta, dependendo daquela resposta, dependendo daquele tipo de pessoa. Mas para simplificar, lembrem sempre que vocês estão mirando num público-alvo, uma persona. Vocês já sabem as dores dessas pessoas, então você tem que fazer perguntas para ver se aquela pessoa que você vai abordar, ela vai responder de uma forma que reforça que ela realmente tem aquelas necessidades. E para cada uma das necessidades, você vai apresentar algumas funcionalidades, algumas soluções de acordo com o seu negócio. Então tá vendo? É meio que um sim ou não. Se ela responder isso, eu vou para esse caminho. Se ela responder aquilo, eu vou para esse outro caminho. Então fica simples. Na verdade, vocês vão ter frases que vão ajudar vocês a lembrar o que é mais importante de vocês trazerem na fala de vocês durante uma apresentação de vendas. Não é difícil, não é complexo, desde que vocês entendam que vocês têm que ser entendedores de dores, fica até rimando, entendedores de dores e geradores de ganhos para aquela pessoa que vocês estão abordando. Se você for com essa cabeça para uma conversa, você não vai querer ficar empurrando nada para a pessoa e você vai sim entrar numa postura de ouvir primeiro, apresentar depois só o que a pessoa precisa. Esse é o melhor pitch de vendas que vocês conseguem fazer para qualquer tipo de negócio. Matei a pau, né? Matou a pau. E o que é o funil de vendas? Então, o funil de vendas é uma metodologia para organizar esse fluxo de conversão, trocando em miúdos. Você está recebendo alguns leads e oportunidades da área de marketing e você precisa transformar essas pessoas em clientes. Então, você divide em etapas, que começa a primeira etapa como uma oportunidade que foi gerada por marketing. Essa oportunidade ela vai ser abordada, né? Então, você pode escolher se é por reunião, se é por e-mail, o formato pouco importa. Mas assim, quantas etapas você tem que fazer para aquela oportunidade virar um cliente. Isso você organiza num formato de funil, onde o número maior está em cima e o número menor está embaixo. E o fundo do funil, né, que é o número lá de baixo, é igual ao número de clientes que você tem. Geralmente, o funil de vendas é definido mensalmente. Então, ele pode mudar ou ele pode manter o mesmo número ao longo dos meses, mas você mede e acompanha ele mensalmente. HC, existe uma relação entre funil de vendas e métricas do pirata? Sim, existe. E vamos lembrar que métricas do pirata, elas funcionam para o negócio como um todo, então envolvem mais de uma área. E quando você olha para as métricas do pirata e pega o indicador de ativação, isso é o fundo do seu funil de vendas. Ou seja, você definiu que a ativação você vai ter 10 clientes naquele mês, por exemplo. Esse é o indicador que você está colocando. Então, o número de clientes é o fundo do funil.
quantas reuniões eu preciso fazer, quantas etapas eu preciso fazer ao longo daquele mês para eu saber qual que é o topo do meu funil, que geralmente é o número de aquisições que você tem através do marketing. Então assim, marketing tem um funil que fica em cima do funil de vendas, que tem outro funil. Então ele só vai afunilando o teu negócio. Lembra lá do Métricas do Pirata que eu tinha falado também, né? O número de aquisição é maior do que o número de ativação e assim por diante. Então a mesma coisa acontece. Então ele está dentro das métricas do Pirata, mas entre aquisição e ativação. O fundo do funil de vendas é o número de ativação. Existe uma abordagem, um pitch de vendas para empresa ou para o cliente direto, ou seja, B2B, B2C, então eu procuro uma abordagem nesse sentido para empresas e nesse sentido aqui para o cliente final, para o cliente direto. Existe uma diferença? Existe, mas é mais na questão do tempo de negociação, ou seja, para identificar necessidades, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, CPF ou CNPJ, você vai fazer a mesma abordagem. Então mesmo, quando eu vou falar com uma empresa, eu vou também começar com perguntas abertas para entender se ela tem uma necessidade ou não. Mesma coisa que eu faria com uma pessoa física. A diferença é que o tempo de negociação com uma empresa é maior. Por quê? Empresas tendem a decidir com aspectos mais racionais. Pessoas tendem a definir com aspectos mais emocionais. Tende, é uma tendência. Por isso que sim, é muito mais fácil você resolvendo um problema de uma pessoa física, ela falar, beleza, vou contratar, vou fechar. E de uma pessoa jurídica, ele vai ter que falar com o superior, vai ter que ver se tem orçamento na empresa. Então as decisões são mais racionais. Mas não é que muda o seu pitch de vendas, a sua abordagem. É o mesmo método, mas você tem que considerar que se você tem um negócio que é B2C, o teu funil ele vai descer mais rápido. Se você tem um método de vendas e um público B2B, demora mais. Não adianta você falar que vai fazer 10 reuniões com empresa e vai fechar com 8 no mês, porque é muito difícil, porque as empresas têm meses para tomada de decisão, muitas vezes. E agora? O que acontece? Agora é hora do empreendedor ser desafiado por nós a fazer algo que vai ser a epifania do seu negócio. E o desafio é pensar nesse funil de vendas para o teu negócio, qual é esse funil, e visitar um cliente, pelo menos um cliente, e aplicar essa dica que vale R$1 milhão, eu dou. Depende do que tiver mais cotado. E aplicar essa dica de conhecer o teu produto, mas chegar para o cliente, ouvir, entender qual é a necessidade e matar a pau. Dica para vocês fazerem isso, levem as perguntas que vocês vão fazer anotadas. Não precisa decorar, mas se der um branco na hora, porque é natural numa primeira abordagem dar um branco, vocês vão ter lá um roteirinho de perguntas para fazer. E levem também possíveis respostas para caso a pessoa te pergunte alguma coisa que você já está prevendo antes de ir para a reunião. Deixa guardadinho no bolso, vai tranquilo, respira fundo e pé na tábua. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Isso! Tchau, Falou! gente!